Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer um programa para ligar e desligar uma lâmpada. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, curta muito e comenta, compartilhe com seus amigos para que o YouTube possa compartilhar esses vídeos com mais pessoas, certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer um programa, para criar para ligar e desligar uma lâmpada. Então aqui, ó, já está funcionando. Eu já criei aqui uma ideia, de programa para a gente estar fazendo aqui. Quando eu apertar aqui no botão de ligar, ele vai ligar a lâmpada já está ligada. E se eu apertar no botão de desligar, ele vai desligar a lâmpada. Então aqui o conteúdo de dentro, a cor de dentro da imagem, mudou para branco, Então aqui ligar, ligou a lâmpada, desligar, desligou a lâmpada, certo? Então, para iniciar esse comando, não se esqueça de deixar o like se você já está gostando desse vídeo, que é muito importante para a gente entender que você está gostando e para a gente trazer mais conteúdo para vocês, certo? Então aqui eu vou criar um novo projeto, aqui novo, certo? E aqui o P5JS ele já dá uma ideia de programa pra gente, que é aqui o setup, que é esse canvas que ele cria aqui 400 por 400 pixels, e aqui também tem essa função draw, que é a função de execução do nosso programa. Então a função setup ela vai vir uma característica padrão, as configurações iniciais do nosso projeto. E aqui na função draw vai ter a execução de fato do nosso projeto, tudo que a gente quer que apareça dentro do Canvas, da área de trabalho que a gente criou aqui com o Create Canvas. Então o nosso Canvas aqui ele está 400 por 400 pixels, que é essa área cinza aqui. Esse código é um código padrão, Então a gente vai começar a desenvolver a partir daqui. Primeiramente eu vou mudar aqui a cor do meu background para branco. Colocar 255, por quê? Porque o fundo da minha imagem que eu coloquei a imagem que eu coloquei da lâmpada, ela tem um fundo branco. Então, para não ficar feio a aparência, a gente coloca o fundo da mesma cor para não aparecer, Então, aqui, iniciando, background com o fundo branco. Então, aqui dentro do background eu vou colocar o número em RGB correspondente a cor branca, que no caso é 255. Se você tiver dúvida quanto às cores, é só você vir aqui colocar a tabela de cores RGB, e aí aqui já no Google você já vai abrir, tem várias opções. Eu gosto dessa daqui, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Que aqui, ó, tem tanto o nome da cor que você pode colocar, o código em hexadecimal ou o código em RGB. Aqui o código em RGB, quando você tem uma cor, por exemplo, roxo, que não é uma escala de cinza, de branco até preto, a gente tem aqui 3 números, que é realmente o código RGB, certo? Então, se você tiver dúvida quanto às cores, é só vir aqui numa tabela de cores padrão e pegar o código da cor que você preferir, Então aqui eu coloquei branco, Branco é 255, e aí a gente vai começar a desenvolver o projeto no básico mesmo, que vai ser criando formas geométricas. Então a gente vai criar aqui um círculo, o comando é circle, eu vou colocar aqui, e esse círculo a gente vai colocar as coordenadas. Eu vou parar de executar aqui só para facilitar, para não ficar dando erro, Então aqui a gente vai colocar as coordenadas. Estava bem pequena aqui a imagem, mas eu dei um zoom aqui. Colocar as coordenadas do círculo. Então aqui eu vou colocar 200 para x, 250 para y, e aí eu tenho uma largura, vou colocar 50, e a altura. E como o círculo aqui, ele tem um raio, Tinha esquecido dessa parte. O círculo, ele tem um raio, então não é altura e largura, é só o raio do círculo, certo? Eu estava confundindo com o retângulo. Ok, aqui a gente tem o círculo, eu vou colocar um push e um pop aqui para fixar essas características que eu vou colocar apenas nesse círculo,
certo? Essa é a função do push e do pop. E aqui eu vou ter um fio na cor rosa. Eu vou pegar a cor rosa aqui dentro. Não vou colocar rosa não, vou colocar branco, preto, né? Uma cor cinza. Eu sou muito indecisa, gente, desculpa. Vamos lá, cinza, é porque eu vou falando e vou pensando na ideia de como vai ficar o nosso cor, certo? Inicialmente o círculo vai ser a nossa lâmpada, certo? A gente não vai trabalhar com imagem agora, somente com formas geométricas. Então aqui a gente vai criar novamente um push e um pop, para a gente poder colocar aqui, para a gente poder colocar aqui os nossos retângulos para criar o nosso botão, certo? Então a ideia de tela mesmo que a gente já tem, se você não assistiu os vídeos anteriores onde eu ensino a fazer uma tela de jogo, né, que eu mostro como criar botões e tudo mais. Então eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você assistir, que é bem interessante como utilizar o P5JS. Eu ensino a encontrar alguns comandos, né, onde que encontra a parte de referências do P5JS. Bom, aqui a gente vai criar um retângulo com o comando rect. Novamente a gente vai colocar uma posição para X, vou colocar 200, botar aqui 400. Esse aqui é a posição em X, a posição em Y, e aqui a posição, na verdade a largura e a altura do nosso retângulo, certo? Então eu vou criar dois retângulos aqui e a gente vai alterando conforme for necessário, certo? Então aqui eu vou colocar um fio na cor rosa, que é esse, realmente vai ser uma cor rosa, certo? Eu vou colocar essa corzinha aqui só pra gente ter uma base de como vai ficar. Ok, certo? Se a gente executar aqui, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Claro que o meu canvas aqui, ele tem, eu vou colocar 600 por 500, 500 por 600, certo? E aí a gente já consegue ver aqui os retângulos e o círculo, ok? Então aqui, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos alterar aqui só o X, eu vou colocar 100, para vocês verem, ó, que tem dois retângulos aqui, certo? Deixa eu só fechar aqui. Vocês verem que tem dois retângulos aqui, e aí a gente vai melhorando aqui, mudando a distância, né, em X. Então, se eu quero um pouco mais distante, eu vou colocar aqui com espaço de 50, né? E aqui eu posso aumentar ou diminuir a altura, né? Colocar aqui 300, por exemplo. Certo? Aqui a minha imagem, ela tá 250, imagem não, o círculo. Eu vou colocar aqui em 100 pra gente ver onde que ela vai ficar. Certo? Ela tá aqui, eu vou colocar 250, porque o nosso canvas ele tem 500, 230, tô tentando colocar aqui no meio, tá, gente? Então vocês vão alterando aí. Não, tá pegando uma vírgula aqui do nada. Vocês vão alterando aí para ver o que vocês acham melhor. Vou colocar aqui o raio do meu círculo 100, para ele ficar um pouco maior, certo? Ok. Agora, a gente tem aqui uma cor, certo? Dentro do fio. Depois eu vou tratar com vocês como colocar essa cor dentro de uma variável, certo? Que aí facilita para a gente poder mudar a cor conforme for clicando no botão. Então, aqui a gente vai criar um texto para os nossos botões. Então aqui eu vou colocar text, aí vou colocar aqui o texto ligar, né? E a posição que eu quero que apareça esse texto, que vai ser dentro do nosso retângulo, né? Que é para o nosso botão. Então aqui dentro eu vou colocar, como o meu botão ele tá no 100, o primeiro botão, eu vou colocar 130 pra gente ver onde que ele vai aparecer. E a altura também, vou colocar 330, certo? Eu aumentei 30 tanto na altura quanto na largura.
E aí eu vou colocar um fio aqui, um fio com uma cor preta. Vou colocar 0 aqui, só pra gente ver como que vai ficar. Ó, o texto tá aparecendo aqui muito embaixo, então a gente pode diminuir pra 20 aqui, pra ele aparecer um pouco mais no meio, certo? E aí já tá aparecendo aqui o texto ligar. Se a gente quiser aumentar o tamanho, é só colocar text size, que é o tamanho do texto, e colocar o tamanho que a gente quer aqui dentro, certo? Então aqui já ficou um pouco maior a letra, né? O tamanho da fonte. E aí aqui eu vou colocar outro texto com o texto desligar. E aí eu vou mudar aqui o meu de 100, eu vou para 250. Então se eu aumentei 30 aqui, eu vou aumentar 30 no 250, vai ficar 280, certo? E aí já fica lá no cantinho, diminuir aqui 10, né? Opa. E aí já tá aqui dentro do botão. Bom, como que eu faço para arredondar essas bordas aqui do meu botão? Eu venho aqui no meu retângulo e acrescento um valor 15 ou 10, né? Vocês que sabem, é só ir testando. Quanto maior, mais arredondado é o botão, certo? Se eu colocar 5 aqui, ó, vou fazer a diferença para vocês. Vejam que aqui arredondou um pouquinho e aqui arredondou um pouco mais. Então, vocês vão ver aí o que vocês querem fazer, certo? Nesse caso, eu vou deixar 10 em cada um, porque eu nem quero tão redondo, nem tão quadrado, certo? Então, vai ficar assim. E aí eu vou só ver aqui se eu consigo alinhar esse texto. Então, teste align. E o center aqui em maiúsculo, certo? Então, aqui a gente tem o texto alinhado no centro e a gente pode aumentar aqui esse valor para, deixa eu ver, 140, deixa eu ver onde que ele vai ficar, 150, ok, 150, e aqui eu vou colocar mais 30, 70, vou botar 300, ok, certo? E aí eu vou só editar aqui o texto, botar maiúsculo, ok, pronto. Agora a gente já tem os dois botões. Como que eu tiro essa borda aqui, né, para não ficar tão feio, né, essa borda preta? Eu vou tirar fazendo assim. Depois do fio aqui, lembra que tudo tem uma ordem, certo? Então, se eu colocar o texto aqui, essa parte do texto antes dos retângulos, os retângulos vão sobrepor o texto. Então, a gente está criando camadas de informação aqui no nosso Canva, certo? É como se a gente estivesse editando uma imagem, inserindo várias informações, como se a gente estivesse lá no Canva, que é um site, né, que você consegue montar imagens, e aí a gente vai pegando cada imagenzinha, cada forma geométrica e juntando ali. Então é camada em cima de camada, então a gente tem que colocar na ordem, certo? O que a gente quer por último, né, o que a gente quer em cima do retângulo? O texto. Então o texto vem depois do retângulo, certo? Então aqui a gente vai colocar, depois do fio, a gente coloca stroke, no stroke. Stroke é borda e no stroke é não borda, certo? Não contorno. Então aqui, ó, já não vai ter mais contorno nesse nosso texto, nem no nosso retângulo, certo? Então aqui a gente já conseguiu desenvolver essa parte. Se a gente quiser colocar outra cor aqui no nosso texto, é só vir aqui em fio e alterar, certo? Esse segundo fio aqui é o que está preenchendo o nosso texto. Ok, já temos dois botões, temos aqui um círculo, se a gente quiser tirar a borda aqui é só colocar no stroke, certo? Deixa eu colocar o S maiúsculo aqui. Ok, pronto, a nossa imagem aqui, o nosso círculo já está na cor sólida, né, sem borda. Então aqui a gente já tem uma ideia inicial, né? Então agora a gente vai colocar essa cor aqui dentro de uma variável. Como que a gente faz? A gente vai lá na nossa
na nossa tabela de cores, nós vamos pegar uma cor que a gente quer que seja a cor da luz apagada, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma cor cinza. Então, essa cor cinza a gente tem três formas, né? Se a gente quiser a cor RGB, a gente vai ter 3 variáveis, porque são 3 valores diferentes, certo? A gente não consegue armazenar todo esse valor aqui numa variável só, né? Tem que ser 3 valores diferentes, porque está separando aqui por vírgula, certo? Então, se a gente quiser colocar aqui, a gente vai usar 3 variáveis, mas como a gente tem a possibilidade de usar uma variável só, com o texto, a gente vai utilizar ela, certo? Então, aqui a gente coloca como um texto, uma string. Então, aqui a gente vai colocar, vou copiar, vou criar uma variável aqui em cima, chamada cor. E essa cor vai ter esse texto que a gente pegou lá, que é o código em hexadecimal, certo? Então, aqui a gente tem o texto, e agora, dentro desse fio aqui que está preenchendo a nosso círculo, a gente vai colocar a variável cor. Então, não mudou nada, certo? Por quê? Porque a gente tem a variável cor aqui, armazenando a cor que a gente quer. Ok, agora como que a gente faria para mudar de cor? A gente poderia criar um vetor, né? No lugar dessa variável cor, a gente poderia criar um vetor. E aí a gente vai criar aqui var cor, e aqui vai colocar o vetor. E aí deu erro, né? Porque essa variável cor aqui eu coloquei como uma variável normal, simples, e aqui tem um vetor. Então, aqui a gente vai comentar, né, para não dar erro. E agora, a gente vai criar aqui, deixa eu só ver aqui, a gente vai criar aqui as cores. Então, por exemplo, cor na posição 0 é igual a essa cor que a gente trouxe de lá, né? Essa cor em hexadecimal, que é o cinza. E a cor na posição 1 vai ser outra cor, que a gente vai utilizar aqui, uma cor amarela. Deixa eu pegar aqui uma corzinha mais amarela. Essa cor aqui, certo? Então, a gente vai pegar o código hexadecimal também. E aí, a gente vai colocar aqui, certo? Pronto. Agora, a gente vai vir na variável onde a gente colocou o fio e vai colocar na posição 0. Certo? Então, a gente está utilizando a cor que está armazenada no vetor cor da posição 0. Que aí, essa cor vai ser a cor cinza. Então, se eu mudar aqui de 0 para 1, eu vou ter a cor amarela no nosso círculo. Então, vocês conseguiram pegar a lógica, que vai ser mudar de cor. Quando a gente tiver, por exemplo, clicado no botão ligar, vai mudar de cinza para amarelo. E quando a gente clicar no botão desligar, vai de amarelo para cinza, certo? Então, teoricamente, a gente vai estar trabalhando 0 e 1, né? Que é a posição 0, a cor cinza, e a posição 1, a cor amarela, certo? Vou colocar aqui cor amarela e cor cinza. Eu vou disponibilizar esse código para vocês, é só vocês clicarem no link que está aparecendo na descrição, que vocês conseguem acessar esse código, ter acesso, editar e tudo. Não vai alterar nada pra mim, né? Vai ficar só salvo pra vocês. Vocês podem salvar no computador, editar e fazer o que vocês quiserem com o código, a partir desse código que eu criei, certo? Tem várias possibilidades, vocês podem ficar à vontade nesse quesito. E aqui a cor cinza. Ok, agora a gente vai ver quando clicou o botão, né? Então, aqui para verificar se clicou o botão, a gente vai utilizar a função, vou parar de executar agora, a gente vai utilizar a função do mouse pressed, né? Então, aqui function mouse pressed. Essa função, ela verifica se o mouse foi pressionado, certo? E aí, se o mouse foi pressionado, a gente vai verificar onde ele foi pressionado. Então, aqui a gente tem um if para verificar se ele foi pressionado na área do meu botão. Então, como que a gente sabe a área do botão? A gente tem a largura, a gente tem a posição em X, a posição inicial, né, em X e Y, e a gente tem a posição final, que é 100 a mais, né?
é 100 do x mais 100 da largura. É 300 do y, né, mais 30 da altura. Então, aqui, quando a gente estiver vendo essa parte, aqui vai dar um erro, porque deixa eu apagar isso aqui só pra gente ver essa parte, que vai ser o quê? A gente tem aqui na posição inicial do nosso retângulo, a gente tem aqui que ele começa em 100, no primeiro retângulo, tô fazendo essa parte, certo? Então, aqui ele começa em 100 mais 100 da largura, vai ter o ponto final. Então, eu tenho que calcular essa área aqui para saber quando o usuário clicar nessa área. Então, para calcular essa área, eu vou colocar aqui if, vou parar de executar, vou colocar aqui if, ou seja, se o mouse, aí a gente tem uma variável que armazena a posição atual do mouse, né, que é o mouse X, mouse Y, e a gente vai verificar se o valor dessa variável é maior ou igual a 100, que é o nosso ponto inicial, né? E se esse valor dessa variável, mouse X, é menor ou igual a 200, que é a soma de 100, que é o ponto inicial, mais 100, que é a largura, certo? E aí a gente vai ter aqui também mouse Y. Por quê? Porque a gente tem que fazer a largura e a altura, né? Então, aqui a gente vai ter mouse Y maior ou igual que 300, que é o ponto inicial, a minha altura, certo? E aí, aqui eu vou colocar i mouse Y menor ou igual a 300 mais a altura, que é 30, certo? Então, aqui a gente vai ter 300 mais 30, 330 aqui, ok? Então, se ele clicou nessa área, né, entre 100 e 200 para x, 300 e 330 para y, a gente tem aqui a mudança de cor, né? Então, como que a gente faz essa mudança de cor? A gente vai colocar aqui uma variável, vou criar uma variável aqui no início, chamada ligar igual a falso, certo? Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo, para criar uma variável, ligar igual a falso, ou seja, a nossa lâmpada, ela vai iniciar desligada, certo? Então, aqui, ligar igual a falso. E aqui dentro do nosso programa, aqui eu estou criando a lâmpada, que no caso vai ser agora um círculo. Depois eu vou criar os botões, certo? Eu vou só comentar aqui para vocês verem o que está acontecendo em cada um. E aqui a gente tem controle, certo? Esse controle a gente vai dizer se clicou para ligar ou desligar. Então, aqui, if, se ligar igual a true, que é verdadeiro, né? Se ligar for verdadeiro, eu vou mudar a cor. Então, aqui eu vou criar uma variável id, vou colocar id. Esse id, ele vai ser igual a 0. Por quê? Porque a nossa cor inicial é cinza, está na posição 0, certo? Então, essa variável id é o id da cor, né? É o identificador da cor. E ele vai ser exatamente os valores das posições do vetor que a gente tem armazenado a nossa cor. Então, aqui a gente vai ter ligar igual a true. Se ligar for verdadeiro, eu vou dizer que id é igual a 1, certo? Por quê? Porque vai mudar a cor para amarelo. Se não, id é igual a 0. Daí, mas você já pôs o 0 lá em cima, sim. Eu já pus. Só que essa função draw, ela executa repetidas vezes. Então, se ela executar, por exemplo, ligar igual a true e depois o valor for diferente, né, for eu apertar em desligar, ela vai mudar aqui para falso, né, ligar vai ser igual a falso. Então, aqui nesse caso, a gente vai colocar sempre essa outra condição, que é para quando não for verdadeiro, ou seja, quando ele clicar em desligar, a gente tem outra condição que não é ligar igual a verdadeiro, certo? No caso, ligar vai ser igual a falso. Ok. Agora, a gente pode utilizar a variável ligar, que aqui a gente vai colocar ligar igual
a true. Então aqui a gente está mudando o valor da variável ligar para verdadeiro. E aí a gente consegue ver aqui a lógica acontecendo, né? Aqui eu clico no botão, verifico se o botão foi clicado na área do botão de ligar. E aí aqui eu vou colocar calculando se o botão foi clicado na área do botão, não, calculando se o mouse foi clicado na área do botão ligar, certo? Então aqui nesse caso a gente vai calcular se o botão foi pressionado, se o botão ligar foi pressionado, certo? E aí, se não, a gente vai verificar outra condição. Vou copiar e colar aqui para ser mais rápido, né? Mas o que vai acontecer? A gente vai verificar o mouse X e o mouse Y também, mas para o segundo retângulo, que começa em 250. Então aqui eu tenho 250 no primeiro, né? 250 mais o valor da largura, que também é 100, então 250 mais 100 vai para 350, certo? E aí eu tenho 300 mais 30, que não vai mudar, porque a altura é a mesma, a gente só muda a posição em X do retângulo, certo? E aqui a gente vai colocar falso, por quê? Porque ele pressionou o botão de desligar, calculando se o mouse foi pressionado no botão de desligar, certo? Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me perdoem, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já calculou se foi no botão de ligar ou no botão de desligar. Se foi desligar, a variável ligar muda para falso, certo? E aí agora a gente vai ver se está funcionando tudo. A gente salva e executa, certo? Então aqui tem o botão de ligar e o botão de desligar. Então enquanto eu estou mexendo aqui o mouse, a minha função aqui nessas variáveis mouse X e mouse Y, elas já estão vendo onde que está o meu mouse, né? Mas ainda não pressionei o mouse. A partir do momento que eu pressionar o mouse aqui, ela vai dizer, olha, o mouse foi pressionado, porém não foi pressionado na área que eu quero, então não vai acontecer nada porque os ifs aqui estão limitando os cliques do mouse apenas em áreas definidas. Então aqui a gente pode clicar aqui fora e não vai acontecer nada. Se eu clicar aqui dentro, vai acontecer alguma coisa, certo? E aqui, nesse caso, ele está dizendo que quando eu iniciei a função, né, o círculo ele já começou em amarelo, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a cor que está armazenada aqui é cinza, eu tenho que ligar igual a falso, o identificador é igual a 0, e aqui eu não mudei o identificador, né? Então aqui a gente precisa mudar, no lugar do 1, a gente vai colocar ID, certo? Esse foi o problema. Sempre que a gente fizer alterações, a gente tem que corrigir para ver se está dando algum problema. Não tenham medo dos erros, porque os erros, eles são justamente uma forma da gente entender, uma forma da máquina se comunicar com nós, desenvolvedores, para dizer, olha, tem alguma coisa errada, mas isso não quer dizer que acabou o mundo, que você não sabe programar, não quer dizer nada, só quer dizer que você esqueceu alguma informação, deixou passar alguma coisa que você precisa, que aquilo é importante para o programa funcionar corretamente. Então aqui a gente deixou o ID passar, né? Então a gente criou aqui a variável ID para identificar qual é a cor que a gente quer. A gente muda essa variável aqui nesse if else, que é para saber se o usuário apertou ligar ou desligar, certo? E aqui a gente tem o ID dentro da nossa variável, do nosso vetor, né? Dizendo a posição do vetor para identificar qual a cor que a gente deve mostrar, certo? Então a gente vai clicar aqui novamente e vai mudar para amarelo, desligar, volta para cinza. Certo? Essa é a lógica. Mais uma vez, a gente fez, para poder mudar de cor, a gente fez o controle com o mouse, calculando a área onde o mouse foi pressionado. Se o mouse foi pressionado nessa área, eu vou dizer que a variável ligar é igual a true. Quando eu digo que a variável ligar é igual a true, esse comando aqui que vai ser executado, ligar igual a true.
A gente está verificando se a variável ligar é verdadeira. Se for verdadeira, a gente muda o ID, a variável ID, a gente muda o valor dela para 1, que é aonde está armazenado, a cor amarela. Se não, ou seja, o contrário de ligar igual a true é ligar igual a falso. Então aqui a gente está dizendo, se não, se essa condição aqui for falsa, né, a gente tem ID igual a 0. Então quando aqui o mouse for clicado na posição do botão de desligar, a gente tem aqui ligar igual a falso. Quando ligar igual a falso, essa condição do if não é verdadeira. Então ele vem para o else, certo? E aí vai executar id igual a 0. Então, ligando aqui, clicando no botão de desligar, id igual a 0, cor cinza. Ligar, botão de ligar, né? Clicando no botão de ligar, o id igual a 1 na cor amarela, certo? Nós estamos armazenando as cores aqui no nosso vetor. Ok, se você entendeu essa parte, ótimo, a gente pode continuar. Se não, volta no vídeo, tenta fazer novamente. Se deu algum erro, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e vou estar ajudando vocês a corrigirem os erros, certo? Mas sempre volta ao vídeo e tenta fazer novamente, corrige, confere se você fez tudo certinho, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai mudar desse círculo aqui para uma imagem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos carregar as imagens. Então, nós vamos vir aqui nessa setinha. Então, onde foi que eu achei essa setinha? Aqui estava fechado, certo? Eu apertei aqui nessa setinha que tem perto do nome do meu arquivo. E aqui apareceu todos os arquivos que eu tenho no meu projeto. Eu vou vir aqui em arquivos de esboço, tem uma setinha, eu vou apertar ela, vai ter aqui carregar arquivo. Aí eu vou vir aqui em carregar arquivo, vai abrir essa caixinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa caixinha. Sim, estão. Então aqui nessa caixinha a gente vai vir, vai clicar. Ele vai abrir aqui uma página, que é onde estão os meus arquivos, certo? Que vocês não vão conseguir ver. E aí aqui eu tenho as imagens que eu separei para usar nesse código, né? Então, se vocês não têm imagens, é só baixar esse código que eu mandei para vocês, que dá para vocês utilizarem as imagens que eu estou utilizando. Se não, vocês podem pesquisar no Canvas, no próprio Google mesmo, tem várias imagens que dá para vocês utilizarem ou criar as imagens de vocês, né? Se for outro projeto, você estiver usando só a lógica. Ok, carregou as minhas imagens, vou vir aqui e aqui eu vou renomear as minhas imagens. Por quê? Porque eu gosto de renomear. Se eu não quisesse, era só vir aqui e colocar o mesmo nome, certo? Mas eu vou renomear aqui, vou vir na imagem, renomear, e vou colocar a luz 1. Essa luz acesa é a luz 1. E a luz apagada é a luz 0, certo? Então, eu vou colocar aqui luz 0. Que é para me identificar e fazer associação. Então, é sempre bom quando a gente for desenvolver um código, a gente utilizar nomes que associem as variáveis que a gente está utilizando para facilitar, certo? E a gente encontrar mais rápido os problemas, os erros que podem vir a acontecer. Então, aqui na minha cor, no lugar da variável cor, eu vou colocar aqui, eu vou só comentar essa parte, certo? Para não ficar difícil para vocês. E aí eu vou criar outro vetor aqui chamado lâmpada, certo? E aí essa variável lâmpada, vou parar de executar para parar de dar erro. Essa variável lâmpada vai ser onde vou armazenar as minhas imagens. Então, lâmpada na posição 0. Aí aqui, o que vai acontecer? Eu não vou armazenar aqui. Por quê? Porque a gente tem que fazer o upload das imagens. A gente vai utilizar uma função chamada function preload, que é a função de fazer upload de imagens, vídeos, arquivos, toda a parte de mídia do nosso projeto. Então aqui a gente tem preload, a função preload para fazer o upload dos nossos arquivos no nosso código. Então aqui a gente vai utilizar a variável lâmpada, agora sim, lâmpada na posição 0, recebe o load image, que é um código para a gente colocar
o ID, né, o caminho da nossa imagem, certo? Load image, e aqui dentro a gente vai colocar entre aspas o nome do arquivo, se ele tiver solto aqui dentro o nome do arquivo, e se ele tiver dentro de uma pasta, a gente vai colocar a pasta barra o nome do arquivo, certo? Então, como aqui as minhas imagens estão soltas, eu vou colocar aqui luz luz 0, né, .png, que é o nome da minha imagem, luz 0.png. E aí lâmpada na posição 1 recebe o load image aqui na imagem luz 1.png, certo? Então sempre tem que colocar aqui a extensão, o tipo da imagem, certo? Da imagem que a gente está utilizando, tudo certinho, para que o programa ele possa ir lá e achar a imagem tudo certinho. Se não achar, vai aparecer um erro aqui dizendo que não achou a imagem, certo? Agora que a gente tem outra variável, nós vamos vir aqui, no lugar desse fio cor, a gente vai colocar aqui, eu vou comentar, na verdade, essa parte do círculo, para não perder, né? Como eu vou deixar aqui salvo para vocês, eu vou colocar aqui outro push pop, vou colocar aqui a minha imagem, então eu vou colocar image, certo? E aí essa imagem é como se fosse esse fio, né? Por quê? Porque a gente está dizendo o que vai aparecer de acordo com a posição do vetor, certo? Então, no vetor lâmpada, eu tenho duas posições, eu tenho a posição 0 e a posição 1, né? Em cada posição eu estou armazenando uma imagem diferente, é a mesma coisa da cor, em cada posição a gente estava armazenando uma cor diferente, agora a gente tem uma imagem. Então, no lugar de usar o fio, no stroke, círculo, a gente vai utilizar apenas a imagem, certo? E aí aqui a gente vai colocar, eu coloquei lâmpada na posição 0, que é a posição onde ela está apagada, e aí eu vou colocar aqui as posições que eu quero que a minha imagem apareça. Eu vou colocar aqui 0 e 0, só para me ver o tamanho que ela vai aparecer, e aí eu vou ver como que vai funcionar, certo? Ó, ela apareceu bem grande, eu vou só limitar ela aqui, deixa eu botar 400 por 400. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a variável onde está armazenada a minha imagem, eu tenho a posição em X e Y onde a minha imagem está localizada e tenho a largura e a altura da minha imagem, certo? Como eu sei que a escala da minha imagem é uma escala quadrada, né? Eu tenho 500 por 500, 400 por 400, então ela tá ali numa imagem quadrada, eu posso colocar aqui o tamanho que eu quiser, a escala que eu quiser, desde que eu tenha uma escala quadrada, né? E aí eu coloquei aqui 400 por 400 pixels. Se você não souber a escala da sua imagem, é bom você abrir em outro visualizador de imagens, né? Para você ver qual é a escala dela. E aí a partir daí você vem para essa parte de limitar o tamanho da sua imagem, certo? Agora ela apareceu aqui num tamanho melhor, vou diminuir ainda um pouco, colocar 300 por 300, para ela ficar um pouco menor. E aí aqui eu vou colocar ela um pouco mais para o meio, então vou aumentar o valor de X para 200, deixa eu ver como que vai ficar, não, demais, 100 aqui, 75, ok, 70, vou botar 85 para ver. Tá, agora ela já tá um pouco mais no centro, não tá exatamente, mas ela tá no centro, né? E aí a gente pode desenvolver ela agora. Então, se eu apertar em ligar ou desligar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aqui no lugar da minha variável 0, do meu valor 0, né, que é a posição da lâmpada, eu posso, do vetor lâmpada, eu posso colocar a variável ID. Por quê? Porque essa variável ID, ela tá variando de 0 e 1.
na mesma lógica do vetor da cor. Então, ao invés de mudar a cor, eu vou mudar a imagem. Simples. Não vai ser nada diferente do que a gente fez com a cor, certo? O que vai mudar é que no lugar de uma cor, vai ser uma imagem, ok? Então, aqui a gente vai ter a imagem mudando. Vou salvar aqui e vou apertar em ligar. Quando eu aperto em ligar, ele muda para a imagem 2, ou melhor, para a imagem 1, que é a luz 1, que vai estar aqui a luz acesa, né? E aqui eu vou desligar a imagem e aí apaga a luz, certo? Então, vou executar mais uma vez, para vocês verem melhor. Aqui a gente tem o nosso canvas, certo? Vou diminuir aqui pra gente ver. Ele tá vindo até aqui, ó. Então, a gente poderia até diminuir um pouco esse valor aqui do canvas, 500 por 600. Eu vou colocar 500 aqui e vou colocar 450 aqui, ó, e aí ele já ficou um pouco menor aqui, só pra gente ter uma organizaçãozinha, tá? E aí, o que que acontece? Nosso código tá funcionando, ligar a lâmpada, desligar a lâmpada, e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez até agora. A gente tem aqui essa variável cor, que era uma variável que estava armazenando a cor, a gente não vai utilizar mais. A gente tem aqui o vetor para armazenar as cores. Quando a gente utilizou, por exemplo, o círculo, a gente precisou colocar uma cor para identificar quando a lâmpada estava ligada e desligada. Então, a gente utilizou aqui essas cores, certo? Então, aqui a gente tem o vetor lâmpada, a variável ligar, que é a variável de controle, e tem o ID aqui, que é o identificador de qual é a imagem que vai aparecer ou a cor que vai aparecer. Então, a gente tem aqui também a função preload, que é a função onde a gente vai fazer o upload das nossas imagens. A função setup, onde a gente cria as configurações iniciais do nosso programa, nesse caso é somente o canvas, certo? Que tem 400 por 400 pixels. E aqui a gente tem a função draw, né? Que é a função onde tudo está acontecendo. Então, a gente tem o background aqui na cor branca. Pode colocar a cor que você quiser, desde que a sua imagem não tenha fundo, né? A minha tem fundo branco, então deixei ela o fundo na cor branca mesmo. E aí aqui a gente tem a ideia de lâmpada com o círculo, né? A gente colocou um fio aqui para mudar de cor. E tem a lâmpada com a imagem da lâmpada, que é o comando image, né? A gente tem as imagens armazenadas no vetor. E o ID aqui é a variável que vai mudar de imagem, certo? Então, aqui a gente criou os botões do nosso projeto para ligar e desligar a lâmpada com posições definidas. E aqui a gente tem o controle, que é quando a gente verifica se a lâmpada está ligada ou não. Ou seja, se o usuário apertou ligar, a gente vai colocar o valor da variável ligar como verdadeiro. E se o usuário apertou falso, ou melhor, se o usuário apertou desligar, a gente vai colocar a variável ligar como falso, né? E aí, com base nisso, a gente vai mudar o valor da variável ID, que é a posição do vetor onde as imagens estão armazenadas. E aqui a gente está verificando em qual dos botões foi pressionado o mouse, certo? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas, com seus amigos, e não esquece de deixar o seu comentário se você gostou desse vídeo, se você tem alguma ideia de vídeo pra mim tá trazendo aqui no canal, certo? Eu fico muito feliz quando vocês comentam os meus vídeos, quando vocês curtem, que eu vejo que realmente os meus vídeos estão ajudando as pessoas que procuram esse tipo de conhecimento, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!